E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Gael e hoje vamos ter nossa primeira aula de língua portuguesa. Vamos usar a Base Nacional Curricular para praticar o homeschooling e vamos também usar alguns itens, alguns termos que são usados no Enem, a prova tão temida. Vamos lá. Nós estamos usando aqui a sigla, segundo a ISO 639, que é a sigla LPT. No caso aqui, a sigla é só PT. Nós estamos usando o L, que é para indicar que é letras, literatura, língua, idiomas, no caso. Ok? Vamos começar? Isso aqui é uma aula voluntária sem fins lucrativos, é para ajudar as famílias que praticam homeschooling. Essa aula é voltada para o ensino fundamental e ensino médio. Pode ser usado para crianças também, da educação infantil, porém, recomendo-se que já saiba ler e escrever. Ok? Vamos lá? Então vamos para a nossa primeira aula, vamos conhecer um pouco a língua portuguesa, conhecer como que funciona, como surgiu, um pouco da história. Essa aula aqui vai misturar linguagens e tecnologias, vai misturar também um pouco de geografia e um pouco de história, tá? Primeiro, para nós podermos estudar a língua portuguesa ou qualquer idioma, precisamos entender o que é filologia. Sem entender o que é filologia, não é possível avançar neste estudo. Vamos lá. Filologia é o estudo científico do desenvolvimento de uma língua ou de famílias de línguas, baseado em documentos escritos nessas línguas. É um estudo rigoroso dos documentos escritos antigos e de sua transmissão para estabelecer, interpretar e editar esses textos. A filologia também estuda áreas de linguística, literatura, a paleografia, que nós vamos ver aqui como curiosidade. Então, estuda todas as áreas da linguística dos idiomas, ok? A filologia vai estudar um pouco da história, como surgiu o português, quem criou, em que local foi criado, que sistema que usa, os dialetos e tudo mais. Bom, você já deve ter percebido que a filologia é um estudo até mesmo de textos antigos, textos quase arqueólogos, né? Aqueles textos bem mesmo medievais, aquelas escritas, aqueles papéis. Mas você não precisa ser nenhum detetive, que nem esse menininho tá aqui, né? Não precisa ser como ele para conseguir entender o que é filologia. Você deve estar se perguntando. Mas a filologia é bem simples e aqui será tratado de uma maneira simples, com uma linguagem simples, porque este mini curso é para ajudar, como falamos já, as famílias que praticam homeschooling, o ensino fundamental e o ensino médio, ok? Então, vai ter conteúdo de faculdade aqui? Vai sim, vai ter conteúdo de faculdade. Vai ter conteúdo gratuito? Sim, vai ter conteúdo gratuito. Vai ter conteúdo de ensino médio e do ensino fundamental e até mesmo da educação básica? Sim, vai ter. Como vai ter estudos científicos também. Vamos lá, o que é lusofonia? Já que falamos da língua portuguesa, vamos falar sobre a lusofonia. A lusofonia, na verdade, são todos os países, toda a comunidade que fala a língua portuguesa, ou seja, o CPLP, que são a Comunidade de Países de Língua Portuguesa. É nela que são assinados acordos ortográficos, é lá que decide se o idioma vai seguir uma certa grafia, uma certa regra, se vai concordar com os mesmos termos linguísticos, se os países vão usar semelhanças na gramática e etc. Ok? Bom, aí nós temos o mapa da lusofonia. Esse aqui é um minimapa, a imagem não ficou muito boa no caso aqui, mas acredito que vocês conseguem ver. Então vamos lá. O português, ele é uma língua que surgiu na região da Europa, surgiu do galaico português, né, que é um português mais antigo, tá? E surgiu nessa região do Reino de Portugal, de Portucale, por isso Portugal, Porto da Gália, Portucale. O português é considerado uma língua moderna e é uma língua difícil. O que faz uma língua ser fácil ou difícil é o uso de gramática, ortografia e a pronúncia. Então, como o português possui sons nasais,
E o que seria um som nasal? O som nasal seria quando a gente fala pão, por exemplo. Fala pão, mamãe, mão. Todas essas palavras que tem o tio em cima, esse som de N, M, isso é nasal. Isso é som de nariz. Nasal, emitido pela boca e pelo nariz. Isso dificulta a pronúncia do idioma. Então, quanto mais sons nasais tiver um idioma, mais difícil é a sua pronúncia. Por isso que é muito comum, por exemplo, no português, aqui no Brasil, em Portugal, é muito comum que as crianças, os bebês, ao nascerem, falem papai mais facilmente do que mamãe. Geralmente as crianças falam mamãe tudo errado. Fala mamá, mãe, não fala direito o mamãe, né? Ou mãe. E é mais comum encontrarmos crianças falando papai ou pai, que são sons orais, diferente de mãe, que é um som nasal, que é mais difícil de pronunciar. Mas isso é por causa da língua, do idioma. Ah, vamos lá. O português surgiu em Portugal, como já foi falado, que é este país aqui. Não sei se dá para ver, acredito que sim. É um idioma ibérico e pertence também ao grupo dos idiomas latinos. Ele teve influência do latim antigo, do latim, e surgiu também com influências de diversas línguas. O português sofreu influência do espanhol, do latim antigo, muita influência do grego. Ele pode até mesmo ser considerado um idioma greco-romano. Recebeu influência dos árabes, recebeu muita influência dos povos que os portugueses colonizaram, no caso, as Américas e a África. Aqui à minha esquerda, as Américas, nós temos o Brasil, principal colônia de Portugal, e nós temos a África, os países aqui, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique. Faltou um país que fica mais ou menos aqui, não vai dar para ver, mas é Guiné Equatorial, fica nessa região aqui mais ou menos. Certo? Sofreu influência dessas línguas, que é o Yorubá, algumas línguas africanas que são faladas ali na Angola, Moçambique. No Brasil aqui sofreu influência do Tupi, do Guarani também, e de outras línguas, tá? E tem que deixar uma informação aqui, o Tupi e o Guarani são línguas diferentes, não são a mesma língua, tá? Não confunda, inclusive aqui, no Todos pelo Homeschooling vai ter um curso separado só de Guarani e um só de Tupi. Então não confunda, são línguas diferentes, com gramáticas diferentes, pronúncias diferentes, escritas diferentes, que as pessoas confundem, ok? Então o português recebeu influência de vários lugares, não só da Europa, como das Américas e da África. E um pouco também da Ásia, tá? Nós temos aqui o Timor-Leste, que é um país que fala português. Infelizmente é um país muito pobre. E nós temos também algumas localidades, regiões, que o português é falado de forma administrativa, na economia, nas relações comerciais. No caso da China, seria Macau, é uma região administrativa próxima a Hong Kong. Também é falado em algumas regiões da Índia, no caso Goa, e algumas regiões aqui próximo do Pacífico. Bom, vamos contar um pouco da história, né, do português aqui. Então, o português surgiu aqui em Portugal, no Porto da Calha, e o português se espalhou pelo mundo, não só o português como os portugueses, por causa da era das grandes navegações. Quem estudou história vai saber que tivemos um período de grandes navegações. Portugal é o país mais ocidental que existe da Europa. Ele diria que é o primeiro ou o principal país ocidental da Europa na era das grandes navegações. Os portugueses ficaram fechados por causa de vários grupos que não permitiam que eles colonizassem e usasse o comércio para vender seus produtos para a Índia. Então eles tiveram que usar rotas alternativas, até porque a Europa é muito fechada, tem o mar Mediterrâneo, que não tem acesso aos demais oceanos aqui. Então, para eles poderem passar, eles têm que levar as embarcações até a terra, nessa região das Penínsulas Arábicas, próxima aqui da Turquia, na época, para poder chegar à Índia e vender seus produtos. E para que eles conseguissem vender os seus produtos, Portugal desenvolveu as caravelas, que são barcos pequenos que conseguem passar em estreitos, diferente das grandes embarcações dos outros povos, como o da França, da Inglaterra. Os barcos portugueses, as caravelas, que são aqueles barcos que têm uma cruz, eles são, de certa forma, podemos falar que eles são um pouco rápidos, sim,
mas eles também conseguem passar em lugares estreitos, então eles não têm problemas de passar em estreitos, como acontece. Portugal fica numa região muito próximo à África e é um dos países mais quentes da Europa, perdendo basicamente para a Espanha, que seria um dos mais quentes, né? Então Portugal tem um clima muito fértil para cultivo de oliveiras, de vinho, videiras, certo? Uva, e além dos seus produtos artesanais, ok? Portugal, para vender seus produtos à Índia, saiu com suas caravelas. Foi Pedro Álvares Cabral que chegou às terras que chamaram de Brasil, aqui na América do Sul, onde está mostrando meu mouse aqui, o número 6 aqui, o verdinho, o Brasil. E foi lá que eles acharam que tinham encontrado a Índia. Foi um caminho alternativo e eles acharam que tinham encontrado a Índia. Por isso, eles chamam os indígenas do Brasil de índios. Por isso o nome índio, por causa das Índias orientais. E aqui eles têm a maior colônia portuguesa. E por causa disso, o português se difundiu no Brasil inteiro durante as épocas do imperialismo aqui no Brasil, as demais épocas, as perseguições com os índios, a mistura que teve com os índios, o português foi se expandindo aqui, se tornou inclusive a língua oficial do Brasil, em detrimento às línguas indígenas. Em relação à África, por ser próximo de Portugal, Portugal conseguiu algumas colônias, como Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe. Guiné Equatorial não aparece aqui, mas Guiné Equatorial hoje usa português, tá? Angola, que é uma das principais colônias de Portugal, e Moçambique. Por causa de Portugal surgiram novos povos, tanto no Brasil quanto na África, que muitas vezes nós não vemos em livros de história, por exemplo. Existe um povo indígena no Brasil chamado amazônico, Nhangatu, o pessoal chama de língua geral. Foi um novo povo que surgiu, uma nova língua, que surgiu com misturas de portugueses, de brancos, negros e dos indígenas que tinham aqui, e eles começaram a ir para a região amazônica, perto do rio Amazônico, e por isso surgiu essa nova língua, que também é conhecida como língua geral, que é um novo povo que surgiu, porque na Amazônia hoje predomina muito a natureza. Tá? Então, muitos tupis misturados geram um novo povo, uma nova raça, certo? Temos os mouros, os caboclos e assim por diante. Aqui na Angola e em Moçambique, Portugal também difundiu o português por causa de ser colônias, trocas comerciais e a busca de escravos aumentou o português nessas regiões. Esses países, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, esses dois especificamente, que são ilhas, são arquipélagos, também são povos que surgiram ali. Essas ilhas foram trazidos escravos também para essas ilhas e foram criados novos povos ali, tanto que foram criados línguas crioulas. Por causa do português existe uma língua crioula chamada cabo-verdiano, e em São Tomé e Príncipe existem diversos dialetos e línguas crioulas que foram criadas por causa do português. E na região da Ásia, realmente por causa disso, porque Portugal realizava comércio com a Índia, e por causa disso, com suas navegações com seus barcos, eles iam para Macau, foram para essa ilha de Timor-Leste e para a Índia. E por isso o português é falado nessas regiões, e foi onde os portugueses pisaram e também colonizaram, de certa forma, ou interviram de alguma forma. Vamos ver um vídeo aqui. Esse vídeo aqui não é meu, tá? Esse vídeo aqui eu peguei na internet, eu achei interessante. Depois eu posso estar buscando o autor. Tem ele na internet, se vocês dão uma pesquisada vão achar. Aí vamos ver esse vídeo aqui, vai contar um pouquinho da história de Portugal com mais detalhes. E a gente continua. Grandes navegações. Você sabia que no século XV eu era o ser mais temido pelos navegadores? Naquela época, as pessoas não sabiam que a Terra tinha a forma de uma esfera e achavam que o mundo era formado apenas pela Europa, África e Ásia. O mar Mediterrâneo era o principal acesso da Europa para o Oriente. Por ele, os mercadores europeus iam para o Oriente comprar artigos de luxo e as especiarias que usavam para conservar os alimentos. Mas as cidades de Veneza e Gênova fizeram um acordo com os árabes.
Eles traziam as mercadorias até o mar Mediterrâneo e os venezianos e genoveses as distribuíam pela Europa. Com o controle do comércio no Mediterrâneo, essas duas cidades italianas passaram a cobrar preços muito altos pelas mercadorias. A economia de Portugal dependia desse comércio e, por isso, foi muito prejudicada pelo monopólio italiano. Em 1453, ocorreu outro problema. O Império Otomano tomou Constantinopla e fechou a passagem pelo Bósforo, proibindo o acesso à Índia e à China. Diante desta situação, os portugueses precisavam encontrar uma rota alternativa para o Oriente, que não passasse pelo Mediterrâneo. Portugal é o ponto mais ocidental da Europa. Seu litoral é banhado pelo Oceano Atlântico e situa-se bem próximo do continente africano. Além dessas condições favoráveis, Portugal passou a assimilar os conhecimentos de outros povos e aplicá-los na busca de novas rotas marítimas. Muitas invenções de povos antigos, aprimoradas pelos árabes, foram apropriadas pelos portugueses. A bússola, o astrolábio, o quadrante, a balestilha, a ampulheta e as velas latinas. Aprenderam também com os árabes a elaborar cartas náuticas e a utilizar as técnicas de carpintaria naval. As caravelas foram a grande invenção portuguesa. Relativamente pequenas, leves e ágeis, as caravelas eram ideais para a navegação costeira. Eram dotadas de velas triangulares, que possibilitavam navegar contra o vento e desviar de obstáculos. Em caso de ataque, mudavam o curso rapidamente e podiam entrar com facilidade em rios e estuários, manobrar em águas rasas, contornar arrecifes e bancos de areia. Esta versatilidade deu às caravelas grande vantagem sobre os pesados navios mercantes usados no Mediterrâneo. Com toda essa tecnologia, os portugueses lançaram-se na procura de um caminho para o Oriente, contornando a costa da África. Durante quase todo o século XIV, Portugal tentou contornar o sul da África. Nessas explorações, os portugueses adquiriram uma grande experiência marítima e conquistaram vários pontos na costa ocidental da África, onde estabeleceram feitorias. Essas conquistas garantiram a Portugal a comercialização de arroz, peixe seco, sal, tecidos de algodão, ferro, cobre, malagueta, noz de cola, marfim, ouro e escravos. Em 1488, a frota de Bartolomeu Dias conseguiu dobrar o Cabo das Tormentas. Essa etapa, no caminho para o Oriente, era um grande desafio, pois os ventos fortes e as grandes tempestades que ali ocorrem faziam do local um ponto crítico. Quando o cabo foi ultrapassado, Dom João II mudou seu nome para Cabo da Boa Esperança, pois sua travessia comprovava que o Oceano Atlântico e o Índico se ligavam. Aumentavam, assim, as esperanças de os portugueses chegarem ao Oriente, contornando a África. Finalmente, no ano de 1498, Vasco da Gama conseguiu chegar às Índias, contornando o continente africano, e Portugal adquiriu o monopólio do comércio das especiarias. Depois do retorno de Vasco da Gama, uma grande expedição foi organizada. Seu comandante, Pedro Álvares Cabral, tinha a missão de negociar acordos comerciais com os mercadores orientais. Durante a viagem, para escapar das zonas de calmaria, Cabral ordena que as embarcações façam uma rota mais a sudoeste. Mas o desvio foi tão grande que a frota atravessou o Atlântico, encontrando novas terras no meio do caminho. Dias depois, a frota de Cabral retoma o caminho para as Índias. Há algum tempo, os historiadores contestam esta versão. Segundo eles, o governo português já tinha conhecimento da existência de terras a oeste. Portanto, o desvio da frota de Cabral pode ter sido planejado para que encontrasse as terras que mais tarde foram chamadas de Brasil. Muito bem. Como vocês puderam ver aqui, resuminho da história aqui das grandes navegações, do que aconteceu. Bom, vamos lá, vamos continuar. Então, o português, segundo a ISO 639-1, a sigla dela é apenas a letra PT, que PT significa português, tá? Nós estamos usando o L aqui, como eu falei no começo,
para indicar que é letras, pois as letras é a área da ciência que se estuda os idiomas. Quando você vai fazer uma faculdade, por exemplo, ou quem já fez, na faculdade você quer estudar um idioma, você escolhe o curso de letras. Por isso, o L de letras, que também pode significar língua ou literatura, aqui no caso, tá? O português surgiu no Reino de Portugal, nessa região de Portucali, ok? Que na época ainda pertencia à Espanha, mas depois virou o Reino de Portugal. O português, segundo alguns estudiosos, porque tem fontes que colocam e classificam de maneira diferente. O português é o quinto idioma mais falado no mundo e é a terceira língua europeia que mais cresce entre pessoas que estudam, que têm interesse de estudá-la. Algumas fontes consideram que o português é o sexto colocado, outras o quarto. Ok. Estamos usando essa que é o quinto colocado, que é o mais correto, vamos dizer assim, é o que tem mais autores falando. A língua portuguesa também é considerada uma língua difícil, como já foi falada, justamente por causa desses detalhes. O português é uma língua culta, rica em vocabulários. Recebeu muitas palavras e criou-se muitas palavras por causa de toda essa colonização. O português, se tivesse se expandido mais, poderia até mesmo se tornar uma língua mundial se ela tivesse se expandido mais. Então, o português é uma língua muito culta. Até mesmo os dicionários de língua portuguesa são maiores do que algumas outras línguas. E não somente isso, como já foi falado, os sons nasais dificultam o aprendizado. As crianças têm mais dificuldade de falar sons nasais. Alguns adultos também, mas em específico as crianças têm mais dificuldade. E não só por isso que a sua gramática, o seu estudo de gramática é muito mais completo em relação às outras línguas. Aqui no Brasil, o português é estudado em toda a sua extensão, basicamente. Aqui nós estudamos morfologia, a síntese, a semântica, as diversas figuras de linguagem, teorias de comunicação, e muitas vezes em outros idiomas, pegar o inglês, por exemplo, nós só vemos o básico. Muitas pessoas estudam inglês e só estuda os tempos verbais, os pronomes, um pouco de vocabulário para saber falar. Eles não estudam a fundo mesmo síntese, questões de sílabas que tem no inglês, que tem questões de morfemas, adjuntos, adnominais, e todo esse grupo que parece assustador de primeiro, quando se ouve, mas conforme a gente vai ter nas aulas, vocês vão ver que fica mais fácil. Mas o inglês tem exatamente muitas regras, não todas, mas uma grande quantidade de regras que tem na língua portuguesa também tem no inglês. Só que não é estudado, é passado muito rápido, em branco. Aqui faz parte do estudo nós estudarmos o dicionário. Eu recomendo que vocês que estão praticando homeschooling e que estão vendo este vídeo, tanto os pais, os alunos, recomendo que estudem o dicionário. Pega lá por dia, uma tarefinha de casa que eu vou dar. Pega lá por dia o dicionário, pode ser o Michaelis mesmo, o dicionário Michaelis, e começa a pegar as palavras e ler de um em um o dicionário Michaelis. Pega a letra A, por exemplo, ou escolhe uma letra, leia aquela página. Leia o que significa aquelas palavras, só de uma página só, para não ficar muito cansativo. Ou então pega as 4 primeiras palavras. Leia o que significa, veja como separa a sílaba, o que significa aquela palavra, se ela tem uma outra forma de se referir àquela palavra, se ela faz parte de uma expressão. Leia, anote a palavra para escrever, para memorizar. Cole a palavra em algum lugar para lembrar de ler, ou tente usar no dia a dia essa palavra. Ok? Se der, eu vou mostrar para vocês aqui o dicionário. Aqui o dicionário não está aqui, então não vou mostrar agora. Continuando. O português também é a língua oficial de vários grupos econômicos importantes, que são essas siglas que estão tudo aqui, ó. O CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Nós temos a União Europeia, tá? Porém, assim, quero lembrar que é uma das línguas da União Europeia, mas o português não é uma língua da ONU. A ONU está vendo se o português vai se tornar uma língua. Pelas notícias, o site, se der uma pesquisada, vai ver. O português ainda está decidindo. A CPLP, que é essa comunidade aqui, quer tentar colocar na ONU a língua portuguesa. A ONU não tem a língua portuguesa, tá? É uma das línguas do Mercosul,
que faz sentido, até porque o Brasil é um dos membros e líderes do Mercosul. A União Africana, então, os países africanos, também é uma das línguas. OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, também fala-se o português. OEI, que é a Organização dos Estados Ibéricos. Eu vou confirmar se é isso mesmo, mas é isso mesmo, a Organização dos Estados Ibéricos, que também fala português. E o PALOPS, que é Países Africanos que usam a língua portuguesa como oficial, que também fala. E tem outros grupos também que falam o português, né? Ok. O português é falado em 9 países, né, sendo Portugal, Brasil, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique, Timor-Leste, também é falado na Guiné-Bissau e atualmente na Guiné Equatorial também. E nessas comunidades, como já foi falado, em Macau, na China, Goa, na Índia, ok? Peço a gentileza, vocês que estão vendo a aula, se tiver alguma coisa errada na aula, alguma informação que nos slides, ou que eu mesmo passei sem querer errada, ou faltando alguma informação, por favor, me avise de alguma forma, tá? Bom, vamos falar um pouquinho das diferenças aqui. Existem 2 métodos de ensino da língua portuguesa. A língua portuguesa da versão brasileira e a língua portuguesa da versão de Portugal. Para quem não sabe, tá? Essa bandeira aqui de baixo é de Portugal. Essa de cima, imagino que todos saibam que é do Brasil, né? Mas essa aqui é de Portugal. Existem esses 2 métodos de ensino. O que diferencia deles? Muitas coisas. Muitas. Mas não é o mesmo idioma, Gael? Você acabou de falar que é o mesmo idioma, professor? Então, sim, é o mesmo idioma, sim. Mas mesmo assim possui diferenças. O português de Portugal, que é onde surgiu, ele tem muita influência da Europa e da Espanha, principalmente. Então, Portugal, as suas palavras, seus vocabulários, possuem mais consoantes. Por exemplo, o C e o P, por exemplo. Aqui, nós, no Brasil, falamos ação, ato, ótimo. Em Portugal fica acção, acto, ótimo. Que é uma das diferenças aqui. Neste curso que nós estamos vendo aqui, nessa aula aqui, nós vamos usar o português do Brasil, que é inclusive o português que eu uso, mas também vamos estudar algumas coisas de Portugal, alguns vocabulários, pelo menos, até para enriquecer o nosso vocabulário aqui. Então, uma diferença bem comum entre o português do Brasil e de Portugal, a escrita, a grafia. Então, ótimo, palavras assim recebem P, e outras têm um C a mais, diferente do nosso. Por que isso? Porque, como o galaico português, né, que deu origem ao português, surgiu na região da Espanha, a Espanha, o espanhol, usa palavras que têm esse segundo C, que tem esse P, no espanhol mesmo, óptimo, acto, né? Então, tem palavras que têm uma origem espanhola aqui. Então, por isso que o português de Portugal tem essa tendência puxando para o espanhol, para o francês, que são os países que estão mais próximos de Portugal e que influenciaram no passado e podem continuar influenciando. Pode perceber que a pronúncia do português de Portugal lembra um pouco o som francês, quando se fala. E no Brasil não, é um som mais oral, mais aberto, certo? Uma outra coisa que nós vamos estudar conforme for passando as aulas. Em Portugal, eles usam muito o tempo presente do indicativo, que algumas pessoas conhecem como presente simples. Né? Quem estuda inglês, o presente do indicativo é chamado de presente simples. Só que aqui eles usam o presente simples, o presente do indicativo, mais o verbo na sua forma normal. Isso aqui é um verbo, falar é um verbo, tá? E cantar também. Vamos lá. Então ficaria como? Estou a falar. Eles falam assim, estou a falar. Estou a cantar. Tu sabes. Eles usam muito isso. Essa estrutura do tu, o estou a falar, estou a cantar, o tu sabes, tu queres, vós sabeis. Eles usam muito essa estrutura e alguns sons que lembram muito o francês, como eu falei. No Brasil, o Brasil sofreu influências, não só de Portugal, mas sofreu influências dos Estados Unidos
e os Estados Unidos falam usando muito o tempo verbal presente contínuo. Existe no português um tempo verbal que é o presente contínuo, mas nós não estudamos. Se você for na escola, você não vai estudar presente contínuo. Se você for num curso, você não vai estudar o presente contínuo. Talvez você estude no espanhol. No espanhol já encontrei em livros presente contínuo, mas no português você não vai encontrar. Existe no português o presente contínuo, mas você dificilmente encontrará em algum livro. Será mais fácil encontrar nos livros de Portugal do que do Brasil. Isso aqui é um presente contínuo, só que é a versão do português. Em inglês nós falamos I am writing, I am seeing. Isso é presente contínuo. Em português, isso aqui que eu vou falar também é um presente contínuo. Isso que nós falamos no dia a dia é um presente contínuo. Estou falando, estou cantando. Esse ando, endo, indo é um presente contínuo. Só que nós não estudamos aqui. Dificilmente vemos, tá? Mas isso é nosso. O português do Brasil usa essa estrutura. O de Portugal usa o presente do indicativo, tá? E como falei, em Portugal usa muito o tu e o vós. E aqui no Brasil usamos muito você, vocês, até mesmo senhor e senhora. Antigamente era mais usado senhor e senhora, hoje já não se usa muito. Em Portugal continua se usando muito o que chamamos de mesóclise, nós que estudamos, que é o dir-lhe-ei, né? Mas é mais para vocabulário culto, tá? No dia a dia as pessoas não usam tanto, mas usam muito esse dir-lhe-ei, né? Eis-me aqui, certo? Mas é mais um vocabulário mais culto, é mais escritor que usa textos religiosos bíblicos, né? Uma outra diferença também gritante entre o português de Portugal e o português do Brasil é os acentos. No português do Brasil, nós usamos o circunflexo, que é esse Vzinho aqui em cima, ó. Certo? No português de Portugal, é o acento agudo. Tudo que usamos com circunflexo aqui é basicamente o agudo lá. Bebê, bebê. A pronúncia é a mesma. Tá? Muito bem. Então, essas são as diferenças. Então, o que muda? Então, aí vocês podem perguntar para mim, professor, mas então, o que muda? Porque é o mesmo idioma, mas são duas versões de português. São essas coisas que mudam. Você escolhe qual português você quer estudar. Se você quiser estudar do Brasil, estuda do Brasil. Ele é o mais comum e é o que mais as pessoas procuram. Os estrangeiros, os gringos, quando vão aprender o português, preferem o português do Brasil. Além de eu particularmente achar mais bonito. O português de Portugal, quem usa mais é a região da Europa. Então os europeus ali e na África usam mais o português de Portugal. São essas as diferenças, basicamente. É a forma como você vai falar. E alguns vocábulos, basicamente. Mas são dois métodos de ensino. Isso acontece com outras línguas também, tá? Vai a critério de você que está vendo o vídeo escolher qual que quer fazer, tá? Vamos um pouco de curiosidades aqui. Bom, paleografia. Paleografia é o estudo de textos manuscritos, antigos e medievais, independente da língua veicular do documento. Por extensão de sentido, a paleografia estuda a origem, a forma e a evolução da escrita, independentemente do tipo de suporte físico onde foi registrada, do material utilizado para proceder ao registro, do lugar onde foi utilizada, do povo que a utilizou e dos sinais gráficos que adotou para exprimir a linguagem. Tá, como eu tinha falado no começo, a paleografia é uma área de estudo dentro da filologia. Por favor, não confunda filologia com filosofia, são coisas diferentes. Filologia é o estudo de textos antigos, né, estudo de linguagens, certo? Filosofia é uma ciência que estuda ideologias, conceitos, né, estuda a ciência da sabedoria e assim por diante. Então não confunda uma coisa com a outra, por favor. Tá? Bom, podemos fazer um resumo aqui, que tal? Então, como podemos resumir aqui? Bom, primeiro, anote aí no seu caderno, no seu computador, certo? E não esquece da tarefinha de casa que eu falei, pegar o dicionário e ler as palavras. Primeira coisa, português surgiu do galaico português. Ok. Surgiu na região do Porto da Gália, por isso Portucale, português. Certo? Português sofreu influências da Espanha, da França, sofreu influências dos árabes, dos mouros, sofreu influência de vários povos indígenas,
dando destaque principalmente aqui para os tupis, tupiniquins e os guaranis, tá? Também recebeu influência dos iorubás, que são os grupos étnicos da África, tá? Dos quenianos e assim por diante, ok? O português é uma língua culta, como nós vimos, rica em vocabulário, em gramática, em síntese e morfologia. O estudo dela é bem completo. O português é considerado uma língua difícil, porém, vocês que estão estudando, devo avisar que o português não é difícil. Ao aprender o português, você consegue aprender os outros idiomas. Porque o português tem regras gramaticais de vários idiomas. Como ele foi influenciado por vários, ele possui regras gramaticais de vários. E por causa dessas regras gramaticais, fica mais fácil aprender os outros idiomas. Existem dois modelos de ensino do português: o português de Portugal, que tem um sotaque que puxa para o francês e tem alguns traços do espanhol, e que usa muito o tu e o vós, que são pronomes informais. É bom anotar isso, vamos ter uma aula só de pronomes. O português do Brasil usa muito o você, vocês, tá? Que também é informal, certo? E é muito comum aqui. Você e você um dia já foi formal, mas em todos os casos ele é informal. Hoje em dia ele é informal, tá? Que mais? O português é falado nesses 9 países: Portugal, Brasil, Cabo Verde, Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Guiné Equatorial, Guiné-Bissau, Timor-Leste, tá? E nas comunidades de Macau, na China, uma região administrativa, fica próxima a Hong Kong, e Goa, Índia, tá? E o português se espalhou pelo mundo por causa da Era das Grandes Navegações, que é um conteúdo de história, tá? Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, colonizou o Brasil e divulgou o português aqui, passou o português para os nativos. E a mesma coisa na África, nas suas colônias, a mesma coisa, tá? A lusofonia é a comunidade de países que fala português, tá? O português é regulamentado pela Academia Brasileira de Letras, ok? Também é regulamentado pela Academia das Ciências de Lisboa, pela Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, CPLP, e também pelo IILP, que é o Instituto Internacional de Língua Portuguesa, tá? O português também é falado pela União das Nações Sul-Americanas, Mercosul, União Europeia, Organização dos Estados Americanos, da União Africana, da CPLP, e dos países africanos que usam o português como língua oficial, além da OEI e OEA, Organização dos Estados Americanos e Organização dos Estados Ibéricos, tá? Bom, filologia é o estudo dos documentos antigos, manuscritos, textos medievais, e é dividido em áreas e sub-áreas. Dentro da filologia temos a literatura, temos a linguística, temos a paleografia, e até mesmo outros modelos de estudos, tá? Que estão envolvidos com arqueologia, que nós não vamos ver aqui no momento. Ok? Acredito que é isso. E vamos lá, né? Gostaram? Se teve algum erro, por favor, avise nos comentários. Ou vai ter o meu e-mail também, tá? No meu, que é Gael, vou deixar aqui também para mandar mensagem para mim se tiver interesse. Eu não dou aula particular, tá? Estou fazendo voluntariamente essas aulas aqui. Eu participo desse canal de YouTube que é Todos pelo Homeschool. Estou tentando me acostumar com esse canal ainda. Tem mais de uma pessoa neste canal, né? Tem várias pessoas, na verdade. Mas o único que dou aula aqui basicamente sou eu, e eu que tenho que montar os slides. Em relação ao vídeo, eu só vou ver como vai ficar depois, certo? Gael, na verdade, não é meu nome, tá? Para quem está me vendo aqui ou assistindo esses vídeos, né? Gael é um apelido meu, tá? Então, professor Gael, tá bom? É isso, espero ter ajudado. E é isso. Bom, gratidão. Nos vemos na próxima aula.